Olá, me chamo Gabriel, sou aluno da Universidade Federal de Rondonópolis, onde sigo cursando zootecnia e hoje vim abordar um tema muito interessante e legal com vocês, que nada mais é do que o uso de inteligência artificial para prever o número de leitões ou tamanho da letegada por parto, tema este envolto dentro da suinocultura, visto que letegada remete ao número de leitões. Então, leitão é igual suínos. Dando continuidade, pessoal, eu vou prosseguir com alguns tópicos que vão abordar melhor esse tema, que também irei falar sobre algumas tecnologias que vão sempre estar atreladas com o uso da inteligência artificial, com algumas práticas, seja ela por meio de máquinas, com outras ferramentas, algo que serve para otimizar melhor o trabalho dentro da produção das granjas comerciais, das granjas núcleos ou multiplicadoras, ou seja, a inteligência artificial veio como um percussor para o nosso progresso produtivo, para melhorar a nossa eficiência produtiva dentro do que é a suinocultura hoje em dia. Que assim como todas as outras culturas, a suinocultura está acompanhando a inteligência artificial está se aderindo à suinocultura e está sendo muito proveitoso. Segundo estudos, pesquisas, publicações e até jornais também do meio da suinocultura publicam que os resultados do uso da inteligência artificial têm sido cada vez mais proveitosos. Dando continuidade, pessoal, eu aloquei minha câmera um pouco para cima para não atrapalhasse o texto e os tópicos que eu coloquei aqui para vocês. Eu separei agora algo para ilustrar o cenário tecnológico que se encontra a suinocultura nos dias de hoje, né, na atualidade, em 2025. No caso, eu separei em três tópicos que eu julguei como interessantes para apresentar para vocês neste vídeo e também com o objetivo pelo qual estou gravando e montando este vídeo para vocês. Eu espero que supram o interesse de vocês e que sejam muito proveitosos para vocês também. Bom, sem segredo, divisão de três tópicos, objetivo, dando continuidade no primeiro tópico, nada mais falo do que alguns desafios que a suinocultura está enfrentando no dia de hoje, que são crescentes desejos, na verdade, né, de todos os produtores têm de melhorar a sua produtividade. Isso eu acredito que seja para qualquer cultura, qualquer produtor, seja de bovinos, seja de caprinos, de ovinos, peixes também, né, na área piscícola. Enfim, até na suinocultura os produtores desejam melhorar a sua eficiência produtiva. Não sendo diferente, melhorar, neste caso, no tema deste vídeo, melhorar a eficiência reprodutiva das matrizes, que seria, pelo caso, do uso da inteligência artificial para melhorar, identificar, logo selecionar as matrizes que vão apresentar o maior número de leite e gado. Dada essa característica ser de suma importância, tanto econômica quanto produtiva, né? Porque além de uma leitegada maior gerar um melhor retorno para toda a granja, né? Todo produtor é o que vai garantir, né? O que o produtor possa investir futuramente. E sem falar que uma leitegada maior também representa um maior número de carne para alimentar a população. Então, se torna cada vez mais importante o uso dessa inteligência artificial, porque ao identificar leitegadas mais produtivas, a gente consegue ter um progresso no dentro da granja, progresso produtivo muito significativo. E esse número de leitegada é muito importante salientar também que ele afeta diretamente a lucratividade da granja, que assim como eu acabei de falar, vai afetar no investimento, né, que o produtor vai, porventura, realizar na granja, ou até para ser algo satisfatório para ele também, é algo que se torna algo motivador. Assim que a gente tem um lucro, a gente entende que aquilo leva a motivar o produtor a produzir cada vez mais e investir em melhorias. Então isso é muito importante. E o que eu posso pular aqui, antes de pular para o tópico 2, o que eu posso falar também? E, tradicionalmente,
é muito importante lembrar também que decisões produtivas baseiam-se no seu histórico produtivo, algumas observações de manejo também que a gente pode ocasionar junto com a inteligência artificial, a gente pode ocasionar uma melhor identificação dessas matrizes que têm um número de DTH maior. Bom, só para fechar esse tópico um, agora pulando para o tópico 2, fala mais do avanço, né, dessa era digital. É muito importante a gente disponibilizar e ter um grande volume de dados para a gente poder alimentar essa inteligência artificial. Esses volumes de dados sejam eles com histórico produtivo, com ambiente no qual se encontram essas matrizes. É muito importante também a gente falar da saúde, da genética, que, para quem não sabe, comumente é utilizado linhagens dentro do cenário da suinicultura que, que abrangem diversas empresas, né? E vale muito pelo gosto do produtor e pelo que ele quer. Mas é muito importante a gente colocar até se for de uma linhagem específica dentro da inteligência artificial para a gente poder identificar qual que é o limite para a gente identificar se pode ser superado esse tamanho de leitegada. É muito importante isso também. E o que eu posso falar a mais para vocês desse tópico 2? É muito importante também a gente associar a inteligência artificial com outras ferramentas, como é muito comumente utilizado nos estudos. Aqui, eu vou colar aqui um pouquinho, pessoal. A ML, que é Machine Learning, que nada mais nada menos do que você aprender a utilizar as máquinas, né? Tipo, o aprendizado das máquinas, que seria ultrassom, seriam as balanças automáticas também, que tem uma boa associação com a inteligência artificial, e o Deep Learning, que é o Learning, que é tipo aprendendo mais a fundo. Mas a partir do momento que você aprende a utilizar a máquina, aprende a utilizar a inteligência artificial, é muito importante que você tenha um entendimento aprofundado para você também possa otimizar melhor o seu progresso. E acredito que a gente já fechou com chave de ouro o tópico 2. Agora, partindo para o tópico 3, para inteirar mais a gente no assunto, a gente também pode utilizar, associar, aproveitando que a gente falou, dando entrada no tópico 3, setembro do tópico 3, a gente pode associar, junto com essas ferramentas, tecnologias também de monitoramento, como sensores, é, IoTs também, câmeras, ultrassons, dados de manejo que a gente pode utilizar tipo, diariamente, que a partir do momento que o animal passa pelo sensor, quando a gente embrinca o animal, a gente coloca um brinco no animal ou um chip no animal, e a partir do momento que ele passa nesse sensor, vai gerar um dado de manejo, ou seja, o animal se alimentou, a matriz, né, que estamos falando de matriz, a matriz se alimentou uma, duas, três, quatro vezes no dia, os que sejam, mas isso gera dados que podemos utilizar para alimentar a inteligência artificial para que possamos identificar também. E eu já vou falar o porquê que a fêmea se alimentar também influencia no número da leite. Aguarde. Agora, dando ponto para o objetivo, o presente objetivo deste vídeo nada mais é do que buscar examinar o uso dessa IA para prever o número de leitões por parto ou tamanho de leitegada, avaliando seus fundamentos, suas evidências científicas. Tudo que eu vou apresentar aqui para vocês, eu dei uma pesquisada a fundo e irei abordar com vocês determinando ao decorrer dessa apresentação. Aplicabilidade práticas também, vantagens e limitações, né? Porque nem de tudo que é bom vive, né? É muito importante a gente demonstrar a limitação também, né? Porque como é um avanço tecnológico, existem algumas limitações que na propriedade, se porventura tiver, a gente possa ultrapassar essas limitações. E o custo-benefício também, que é muito importante. E acredito também que algumas perspectivas também eu vou acabar abordando com vocês ao decorrer do vídeo. Prosseguindo, pessoal, mais uma vez, mudança de câmera estratégica. Agora eu vou falar mais um pouco sobre a inteligência artificial, tipo, as máquinas, aprender
o quão é importante aprender sobre as máquinas e também sobre conhecimento mais aprofundado aplicados à produção animal, que no caso é na suinocultura. Bom, para continuar, pessoal, é muito importante a gente pensar que e observar que tem estudos recentes que apontam que a combinação de alguns sensores, sejam eles com algoritmos, tanto com a utilização de máquinas associadas à inteligência artificial e juntamente com o conhecimento aprofundado para a gente poder manusear essas máquinas que estão associadas, elas são aplicadas a sistemas de granjas que têm um número, como posso dizer, um banco de dados gigantesco. Ou seja, é muito comum você chegar numa granja e perguntar: vocês têm um banco de dados? Eles vão falar sim, nós temos. Geralmente, granjas que são de nível tecnológico mediano a superior, eles vão sempre terão um banco de dados, onde terão a identificação de todos os suínos da granja, de matrizes, de leitões que porventura estão na creche, ou desde o momento de nascimento até o momento de abate, tem identificação dos suínos da granja. E cada vez tem se mostrado o uso da inteligência artificial, que ela tem se mostrado cada vez mais promissora para a questão de comportamento, saúde e reprodução, produção e meio ambiente, ou seja, está sendo cada vez mais benéfico com o decorrer das suas aplicações na suinocultura. E outro exemplo disso é o uso do ultrassom em gestantes suínas, mais análise via de redes neurais para prever o tamanho da letegada, ou seja, já foi testado isso e essa previsão do número de leite-gado, do tamanho da leite-gada em matrizes suínas. E isso tem se mostrado cada vez mais promissor e proveitoso, tendo em vista que a partir do momento que você identifica o número de leite-gado, você já tem um maior preparo para que você possa planejar como você vai organizar a sua estrutura para o recebimento, né, para a chegada desses novos leitões. E você pode organizar também seu manejo alimentar para esses leitões também, da fêmea, da matriz, né, que vai estar gestante e depois vai estar em lactação, para você saber, né, por exemplo, o nível energético da sua ração que você vai formular para você fornecer para sua matriz. Ou seja, isso tem se mostrado cada vez mais imprescindível e vai virar cada vez mais necessário a implementação dessa inteligência artificial para a identificação também da leite-gado em todas as granjas. Escutem o que eu estou falando, hein? Portanto, tem evidências práticas de que a inteligência artificial, especialmente associadas ao uso de máquinas e a conhecimento profundo, já está sendo aplicada e com sucesso para prever tanto o peso quanto o potencial da leitegada. Ou seja, além de você identificar o número de leitões, você consegue saber o potencial da sua leitegada. Se vai vir leitões pesados, vai vir leitões que não vão ser tão pesados, mas se a fêmea tiver se a matriz tiver uma boa habilidade materna, vão desmamar esses leitões muito pesados, isso vai ser muito interessante. E não apenas características comportamentais servem para essa associação da inteligência artificial, se identificar se o animal ele é mais temperamental ou não. Ela está sendo implementada cada vez mais de com o objetivo desse lado da reprodução, nessa área da gestação e também da área da alimentação, não só nesse requisito comportamental. E eu acredito que a gente já pode pular para o próximo slide, que a gente já fechou esse aqui com chave de ouro. Pessoal, acredito que se eu manter a câmera exatamente aqui nesse slide também vai ser muito legal, então dando continuidade. É, de nada serviria tudo isso que eu falei aqui para vocês sem demonstrar a aplicabilidade da tecnologia, dessa tecnologia da inteligência artificial, no uso de máquinas e conhecimento aprofundado, nesses dois requisitos que eu falei, é, sem demonstrar a aplicabilidade da tecnologia da suinocultura. Bom, eu separei alguns tópicos importantes que demonstram essa aplicabilidade e o primeiro deles é o diagnóstico precoce da precisão de desempenho reprodutivo, tendo em vista que após a inseminação artificial ou natural,
utilizar ultrassom mais esse modelo de sendo este um modelo de mecânico associado com a inteligência artificial, a gente pode estimar quantos leitões provavelmente nascerão. A gente pode realizar essa previsão até a gente realizar essa assertividade com maior área de confiança. Isso permite um melhor planejamento da sua maternidade, maior planejamento da sua nutrição que você vai utilizar. Assim como eu falei no slide anterior, olha, eu acabei lembrando coisa, deixa aqui no outro. Mas, enfim, você consegue ter um maior planejamento na sua maternidade, você consegue ter um melhor aproveitamento da sua área. Ou seja, só tem coisas boas a ser utilizada. Também a gente tem a seleção do melhoramento genético, que a gente consegue, ao incorporar esses dados preditivos, a gente consegue melhorar também em nossa, como posso dizer, nosso avanço genético também, porque a partir do momento que a gente identifica e quantifica se o leitão, o número de leitões e se os leitões vão vir pesados ou mais leves, a gente consegue ter uma seleção também tanto dessa matriz que vai apresentar um número de leite-gada maior, a gente já consegue separar algumas marrãs provindas dessa matriz para que seja utilizada na sua reposição. E também a gente pode justamente realizar essa seleção, até mesmo identificar, né, tipo, se ela vai ser uma matriz prolífera, assim como sua mãe está sendo, né, a partir do momento que identifica, né, o número da leite-gado. Isso é muito interessante. A gente também pode realizar um manejo nutricional individualizado. A partir do momento que a gente realizou a previsão da leite-gado, a gente consegue já ajustar a sua dieta gestacional dessa matriz, né? Se, por exemplo, se ela for uma fêmea uma matriz que vai estar gestante de um tamanho bom de leite-gado, deixa eu ver. Ó, um tamanho ótimo de 20 leitões. 20, o tamanho do leite-gado ser 20. A gente já consegue formular uma dieta, né, um trato energético para essa matriz que ela não tenha problemas alimentares e não tenha problemas com escassez de nutrientes, né, nessa gestação. O que vai afetar diretamente a saúde dos leitões também, que vão estar sendo gerados, né, no ventre da matriz. A gente também consegue ter um melhor planejamento da capacidade da granja, que é tipo estimar a demanda, né, tipo paias de maternidade. A gente consegue também ter uma maior estimação de baias da creche também, que se a gente vai ter um número grande de leite-gada, a gente vai ter um número grande também de animais na creche e na terminação também. Ou seja, a gente consegue já programar um possível, como posso dizer, avanço, um progresso, que a gente já consegue já adiantar um maior número de baias. Isso é muito interessante, né? Porque dá uma maior confiança, né? A gente não... isso evita que sejamos pegos de surpresa do sentido ruim. Por exemplo, minha granja, ela é capacitada para receber, por exemplo, 500 matrizes com um número determinado de 16 leitões por leite-gada. Daí eu não utilizo a inteligência artificial associada com essas máquinas de conhecimento profundo. E vem 20 leitões por leite-gada. Daí eu não vou ter estrutura para suportar o tamanho dessa leite-gada. Enfim, isso é para isso que serve esse planejamento de capacidade de granja, que provinda, né, da identificação por uso da inteligência artificial. A gente também consegue ter uma melhoria do bem-estar e eficiência produtiva dentro dessa granja. A gente consegue antecipar problemas, reduzir desperdícios, né? A partir do momento que a gente já identifica e já sabe quantos leitões vão vir na leite-gada, a gente já consegue ter todo esse círculo para otimizar o tempo e recursos e também minimizar as perdas. E acredito que a gente também conseguiu fechar esse tema com chave de ouro, que eu acho que acredito que eu abordei tudo com vocês. Prosseguindo, pessoal, vou passar para o próximo tema dessa apresentação já já. Agora falando sobre alguns aspectos positivos, vocês puderam notar que eu subi a câmera, eu acabei tipo me lembrando que eu tinha colocado os aspectos positivos e negativos para identificar para vocês ali embaixo, ou seja, eu tive que subir novamente.
Mas isso não vai afetar a qualidade da apresentação, pessoal, fiquem tranquilos. Agora abordando alguns aspectos positivos e negativos, né? Que nem de todo bom serve, essas tecnologias também se preparam. Agora, só para salientar, pessoal, os aspectos positivos estarão sempre à esquerda e negativos à direita. Bom, alguns aspectos positivos, né, da adição dessa tecnologia da inteligência artificial com máquinas de conhecimento profundo é uma maior precisão preditiva. Ou seja, a partir do momento que você tem uma maior predição preditiva, você consegue ter um melhor assertividade, perfeita, assertividade, né, da seu tamanho de letra H. Isso vai ser legal para tudo aquilo lá que eu tinha comentado com vocês anteriormente. O uso de dados múltiplos e simultâneos, né? Ou seja, tipo, você consegue associar a genética, ambiente, o histórico, a fisiologia do animal, resultados de ultrassom e dentre outros fatores que você pode alimentar, ou seja, você pode utilizar, trabalhar com dados múltiplos com a inteligência artificial. Você consegue adaptação ao ambiente, você consegue adaptar melhor para a sua genética, adaptar melhor o trato que você vai fornecer para os seus suínos, ou seja, vai ser muito vantajoso. Mas calma lá que eu já vou chegar nos aspectos que podem limitar um pouco. A gente também tem perdão, pessoal, antecipação de decisões de manejo. A gente pode programar melhor a manutenção, um alojamento, lotes de maternidade, tudo aquilo que eu comentei anteriormente com vocês, pessoal. Para não ficar muito repetitivo, é só alguns tópicos para a gente refrescar a memória. É bem objetivo para que fique bem claro na cabeça de vocês. A gente também tem uma maior escalabilidade de automoção, ou seja, a gente, através que a gente adere esses sensores, esses bancos de dados e modelos, que o banco de dados pode estar existente ou não na granja. Por isso que eu comentei com vocês que é mais comum em granjas que têm um médio nível tecnológico para alto, mas a gente também pode adicionar este conceito para pequenas propriedades, pequenas granjas também. Caso não tenha um banco de dados, a gente isso torna a gestão um pouco mais facilitada. Isso é muito legal e interessante. Agora, como um aspecto negativo, não um aspecto negativo, é mais uma limitação, a gente tem necessidade de dados de boa qualidade, em grande volume. Ou seja, para aquelas pequenas propriedades ou até médias propriedades ou médias granjas, que é um médio nível tecnológico ou pequeno, se não tivesse banco de dados, vai ser meio ruim, porque para a inteligência artificial e as máquinas funcionem de maneira eficiente, precisa de um grande volume de dados, ou seja, para quem está começando, pode ser que se atrapalhe um pouco, mas ao decorrer que vai se adicionando novos dados, cada vez vai ser que você vai alimentando, vai melhorando a confiabilidade da utilização da sua inteligência artificial. E também ela exige um pouco de infraestrutura e custo inicial elevado, ou seja, se é uma granja que já tem um alto nível tecnológico, ela pode sentir menos. E uma granja que tem um médio nível tecnológico pode sentir um pouco. E aquela propriedade que é pequena, que está passando de pequena para subir para médio, pode ser que sinta um pouco mais. Mas pensando na longevidade que você vai trazer para sua granja, isso acaba sendo algo muito interessante se pensar como um investimento. Isso é muito interessante. Eu, particularmente, eu indicaria, porque a otimização leva o seu progresso mais facilitado. E essa é a mensagem que eu quero trazer com essa apresentação. Vamos prosseguir com a próxima, pessoal. Agora voltamos com a posição de câmera normal, pessoal. Agora voltando ao normal. Agora eu vou falar sobre um pouco de custo de implementação e algumas barreiras práticas da implantação, da implementação da inteligência artificial, máquinas também que vão ser associadas e também o conhecimento profundo. O aprendizado profundo também pode ser um outro sinônimo que podemos usar. Que seja a aquisição de equipamentos de coleta de dados. Eu não consigo estipular estimar um custo médio para vocês, mas eu posso apontar no que vocês irão gastar se vocês forem implementar essa tecnologia na granja de vocês. Porque o preço ele pode variar um pouco do local que você vai adquirir o equipamento, você vai comprar o equipamento.
se vai estar passando por uma estação de oferta ou não, mas eu vou apontar aqui para vocês, que é a aquisição de equipamentos de coleta de dados, seja ultrassom, sensores, também tem alguns softwares também que lhe requisitam de um valor para que você utilize o software. Tem também o desenvolvimento, adaptação de modelos preditivos, que nada mais é do que nos softwares comerciais. Tem as parcerias com universidades, que também pode otimizar e facilitar também, né? A partir do momento que você tem discentes ou até docentes também, que já estão com maior prática do dia a dia ali com essa inteligência artificial, ele pode estar somando com a sua granja e facilitando também sua melhor capacitação profissional. Tendo em vista que você forneceu contato com seus operadores, com os discentes e docentes, você consegue ter um aprendizado mais otimizado. Isso é só uma alternativa que é muito proveitosa. A gente também tem um treinamento pessoal técnico para uso, que é justamente que é somado ao conhecimento profundo, que a partir do momento aprofundado, perdão, a partir do momento que você tem aquela tecnologia, você tem que ter um pessoal capacitado para que possa manusear. Ou seja, isso é um curso que você tipo vai utilizar para você capacitar o seu operador a utilizar aquela inteligência artificial. Também tem a manutenção e calibração dos equipamentos, que nada mais é do que a manutenção daquele ultrassom, daquele, como é o nome daquele sensor que você vai, porventura, vai aderir na sua granja. A sua balança também, que vai estar mais associada com as fiações, vai tipo levar a informação direta para a sua inteligência artificial para coletar os seus dados. Também tem no quesito dos brincos também que você vai estar utilizando nas suas matrizes ou na sua produção em geral. E também a gente tem a validação local dos modelos também, que nada mais é do que mostrar dados da própria granja, que a partir do momento que você quer avaliar a performance do modelo ou usá-lo de maneira operacional, você tipo vai utilizar com os dados da sua granja, ou seja, vai ter uma implementação ali de você, na verdade, é um custo do seu tempo ali para você validar os seus dados, para você estar tendo maior manejo dos seus dados e maior controle dos seus dados também. E essa é tudo que eu queria passar para vocês nessa apresentação. Agora vamos prosseguir com a outra, pessoal. Com o próximo slide, perdão. Chegamos agora com o nosso slide final, pessoal, que eu acredito que seja o mais esperado por vocês, que nada mais é do que o retorno esperado e os benefícios potenciais da aplicação dessa inteligência artificial, dessas máquinas associadas à inteligência artificial e ao conhecimento aprofundado, que nada mais é do que melhorias, né, que você vai ter dentro da sua granja. Que, para começar, tem a melhoria da sua eficiência reprodutiva, tendo em vista que ao você aumentar e identificar o número da sua leitegada, dos seus leitões por parto, você tem uma maior uniformidade de leitegada e isso acaba tipo, gerando um maior número de leitões e número de suínos dentro da sua granja, que vai te dar um retorno comercial muito satisfatório. Ainda mais tipo, se você realizar a sua seleção dessas matrizes que vão ter um número de leitegada maior, isso vai aumentando assim sucessivamente. A partir do momento que você vai selecionando sempre aquelas matrizes que vão ter um maior número de leitões, você vai aumentar o número dos seus suínos da sua granja e você vai aumentar o seu lucro também. A gente também tem a redução de falhas reprodutivas e repetições de inseminação, que a partir do momento que a gente otimiza o uso de sêmen, diminuindo os custos associados à inseminação repetida, ou seja, se a partir do momento que você insemina, você identifica que a fêmea, essa matriz já está gestante, identifica também o número de leitões, você já economiza a utilização de outra inseminação artificial, a aplicação de outra inseminação para você cobrir uma incerteza, ou seja, a partir do momento que você utiliza a sua inteligência artificial, você já identifica que a sua fêmea está prenhe, você não precisa realizar uma outra aplicação. A gente também tem um maior planejamento de uso de recursos, ou seja, a partir do momento que você já tem a certeza de quantos leitões virão, pelo menos uma média, por mais que algum morra no parto, você já tem um número confiável para você para você prosseguir com os seus manejos nutricionais, manejos de alojamento, tipo, mão de obra, infraestrutura, tudo aquilo que a gente já comentou atrás, ou seja,
a certeza te dá uma maior segurança, sua segurança te dá um maior conforto de você lidar com o cenário que vai se encontrar a sua granja após o parto das suas matrizes. Também a gente tem um aumento da sua sustentabilidade econômica dentro da granja, com a previsibilidade de produção te dá um menor desperdício. Se o seu melhor desperdício, você consegue ter um melhor uso de insumos e um possível incremento na lucratividade, que a partir do momento que você economiza, você tem um maior lucro. Isso tem uma associação positiva. A partir do momento que você economiza, você lucra. Não tem muito segredo. É muito interessante, também é muito proveitoso, muito interessante. Porque faz sentido. A gente também tem um maior apoio de decisões na seleção genética e você consegue realizar um melhoramento genético também das suas matrizes e dos suínos da sua granja. Que a partir do momento que você identifica matrizes com maior potencial produtivo, você seleciona elas das suas demais, você vai utilizar as marrãs, filhas dessas matrizes mais produtivas na sua reposição, e com isso você pode investir na genética visada para a longevidade produtiva e na prolificidade das suas matrizes dentro do seu plantel da granja. Ou seja, pessoal, a utilização eu ia falar inseminação, mas perdão, a utilização da inteligência artificial com máquinas que estão associadas e o conhecimento profundo de ambas as partes vem cada vez mais sendo apresentado como algo benéfico. Então, se você é produtor, produtora, deseja e ainda tem dúvidas sobre a implementação dessa inteligência artificial dentro da sua granja, não tenha dúvidas, por mais que tenha um custo de investimento inicial, isso vai se tornar cada vez mais longevo o progresso produtivo dentro da sua granja. Então, pode implementar a inteligência artificial com segurança, que eu tenho certeza que vai ter pelo menos uma otimização de produção, vai ter um maior lucro para você. Então, essa é a mensagem que eu quero passar com este último slide, esse último comentário que eu venho passar para vocês. E no próximo slide que eu vou apresentar e me despedir de vocês, vai vir as referências que eu utilizei para dar continuidade com este vídeo. E se vocês tiverem interesse de conferir ou até mesmo pesquisarem também, lerem os artigos que eu, porventura, acabei lendo, vocês podem ficar à vontade que eu vou disponibilizar para vocês agora mesmo. Assim como eu comentei, esses aqui são os artigos que eu utilizei. Sinta-se à vontade para copiar e colar não dá, mas sinta-se à vontade para tirar um print, utilizar o Google Lens para você pesquisar. E é isso aí, pessoal. Só lembrando, me chamo Gabriel e muito obrigado pela sua atenção. Este foi o vídeo que eu quis trazer para vocês. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e conte comigo para mais informações futuras sobre esse cenário da suinocultura. Até mais.